Se você olhar dentro da nossa classe, nós temos, ela está funcionando, mas nós podemos melhorar essa classe. Por quê? Nós estamos com o seguinte problema dentro dela, tá? Todas as vezes que eu seto aqui o primeira nota, dá uma olhada aqui para você ver, ó. Aqui eu tenho primeira nota e segunda nota, eu não executo nenhuma operação. Então, eu obrigatoriamente tenho que calcular a média, eu tenho que executar o método calcular média, para que ele efetivamente calcule a média entre a primeira e a segunda nota e disponibilize o resultado na minha propriedade média. Então, o usuário, quer dizer, quem tá usando a minha classe, ele tem que obrigatoriamente executar esse método calcular média. Como que eu faria para, de uma forma automática, todas as vezes que variar, né, todas as vezes que ele receber a primeira nota ou a segunda nota, ele já executar o cálculo da média e já deixar disponível na propriedade média a minha média calculada. Então, todas as vezes que eu mexer na primeira propriedade ou na segunda propriedade, que eu mexer não, né, que o usuário da minha classe alterar a primeira propriedade ou a segunda propriedade, ele automaticamente vai chamar o calcular média e automaticamente já disponibiliza o resultado em média. Fica muito mais transparente, né? Quer dizer, o usuário da minha classe não precisa executar um método calcular média para isso. Claro que aqui é um exemplo hipotético, né, para a gente aprender o conceito de classe, mas é a evolução natural da nossa forma de programar e de pensar, de raciocinar em relação a como escrever uma classe em TypeScript e JavaScript. Então vamos lá, o que nós vamos implantar agora? Tenho 4 métodos públicos, só que agora todas as vezes que alterar a primeira nota ou segunda nota, eu quero que ele calcule automaticamente o calcular média, de modo que o usuário dessa classe não precise executar esse método calcular média antes de imprimir a média calculada. Então, vamos lá, como é que eu faço isso? Para isso, pessoal, primeiro nós vamos disponibilizar esse método aqui como private, ou seja, esse método a partir de agora ele não vai ser executado fora da classe. Então aqui, olha só para você ver, você tem aqui dentro, vou diminuir um pouco o seu zoom, só para você entender aqui, eu já volto ele aqui, tá? Aqui dentro da minha classe, que começa aqui e termina aqui, eu tenho agora esse método private e agora ele passou a dar erro aqui embaixo, olha só. Tá vendo aqui, ó? Ele tá dando erro. Por quê? Porque esse cara, a partir de agora, não existe, né? Não existe fora da classe, ele existe dentro da classe. Se eu posicionar o cursor, olha o que ele diz para mim. A propriedade calcular média é particular e somente acessível na classe. Quer dizer, eu não consigo usar calcular média fora da minha classe. Então ele é um método private. Nós vimos o public, que é acesso universal, e agora nós estamos vendo o private, que só é acessível dentro da classe. A segunda forma que eu vou fazer aqui é, essa propriedade ela pode ser lida ou escrita, como ela é pública, ela pode ser lida ou escrita pelo usuário da classe. Perfeito, tanto essa, quanto essa, quanto essa, as 3 propriedades, média, primeira nota e segunda nota. Agora, eu vou desmembrar essa propriedade. E aí eu vou criar 2 métodos para essa propriedade que serão executados. Um método na hora que eu faço atribuição e um método na hora que eu faço leitura. Como esses métodos aqui, né, essa propriedade deve ser acessada fora da minha classe, então eu vou continuar com o método public. Só que agora eu faço ele assim, olha, public get segunda nota e vou retornar um number. Perfeito. E agora eu faço um public set segunda nota, que vai receber um parâmetro chamado nota do tipo number. Vou aumentar seu zoom aqui, pronto. Do tipo number. Então aqui, agora, o get, quer dizer, o que acontece com o get? Quando alguém pedir, segunda nota, ele executa esse método, e quando alguém atribuir um valor para uma propriedade chamada segunda nota, eu executo esse método aqui. Até aí tranquilo, mas aonde que eu vou guardar o que eu vou retornar aqui e o que eu vou guardar aqui? Eu preciso criar um cara aqui, olha, um private, porque eu quero ele acessível somente dentro da classe, chamado, por exemplo, aqui para ficar fácil para você, tmp segunda nota. Ou às vezes a gente coloca só o caractere underscore aqui. Eu gosto de usar tmp, perfeito? Então, tmp segunda nota vai ser o quê? Do tipo number.
e ele inicialmente será 0. Quando a pessoa fizer get, eu vou dar um return diz tmp segunda nota. Então estou retornando o que está nessa variável aqui. E quando ele fizer um set, agora é o inverso, diz.tmp segunda nota igual a nota recebida. Pronto, então quando eu fizer uma atribuição, ele executa esse cara. E quando eu fizer um get, quando eu quiser pegar a segunda nota, imprimir, ele vai executar esse daqui. A mesma coisa eu vou fazer com a primeira nota, né? Então vamos lá. Aqui eu declaro inicialmente um private tmp primeira nota, vai ser do tipo number, inicialmente com 0. Aqui eu coloco o get primeira nota, que vai retornar number, dá um return diz.tmp primeira nota, e eu tenho um public set primeira nota. Qual é a nota? Vai ser do tipo number, que ele vai receber, e aí eu ponho diz.tmp primeira nota igual a nota. Maravilhoso! Até então, eu só estou fazendo o get e o set. Só que todas as vezes que executar um set, quer dizer, todas as vezes que alguém atribuir uma propriedade para a primeira nota ou para a segunda nota, eu tenho que chamar o método calcular média. Então aqui, olha, no set da segunda nota eu faço diz.calcular média. E no set da primeira nota, mesma coisa. O que vai acontecer aqui? Automaticamente, aqui na minha lógica, então agora de programação, eu declarei a variável, classe média aqui, atribuí a primeira nota, então olha só para você ver aqui, ó, console.log média.média. Então, ó, média após a primeira atribuição. Perfeito? Deu certo. E aí depois, média após a segunda atribuição. Não preciso do calcular média. E aqui eu tenho as duas médias calculadas. Ctrl S. Vou dar uma olhada no meu código. Olha o que ele fez aqui. Então a primeira atribuição que eu fiz, 5, ok? Então na primeira foi 5. Ele vai fazer 5 mais 0, que é o valor padrão, dividido por 2, 2,5. A segunda, 7, ele vai fazer 7 mais 5, dividido por 2, e vai dar o resultado da minha média. Então aqui eu tenho a primeira, perfeito? Que é aqui o 2,5, e a segunda que é 6. Ou seja, minha classe ficou mais automática, ficou mais legível, melhorei o meu código para o meu usuário, e ele está executando esse método aqui agora. Quer ver? Ó, vou até colocar um console para você ver aqui, ó. Console.log, estou dentro do get da segunda nota. Perfeito? Só para você entender como é que é essa execução aqui, ó. E aqui, ó, estou dentro do set da segunda nota e estou dentro do get da segunda nota. Ele vai, agora nós vamos pegar aqui, todas as vezes que ele executar o get ou o set, vai aparecer uma mensagem para a gente entender como é que está funcionando aqui, olha. E aqui eu vou receber aqui o parâmetro nota. Parâmetro recebido. Vai ser esse nota aqui para você ver como é que isso funciona. Tá aí, olha. Ok? Ctrl S. Tá aí. O que ele fez? Inicialmente ele entrou aqui. Estou dentro do get da segunda. Média após a primeira atribuição. Estou dentro do get da segunda. Do set da segunda atribuiu o set. Estou dentro do get. E média após a segunda atribuição. Zanata, mas como que ele está dentro do get? Essa pergunta? Por que ele está dentro do get se eu não estou chamando a variável? Realmente, você não está imprimindo a segunda nota na tela, você não está chamando a classe. Só que tem alguém dentro da classe que está chamando ela. Sabe quem que é essa pessoa dentro da classe? É o seu calcular média. Olha só a lógica. Qual é a lógica aqui? Primeiro, ele atribui aqui a primeira nota. Perfeito? Quando você faz a atribuição da primeira nota, o que ele faz aqui? Ele atribui a primeira nota, ok? E calcula a média. Quando ele calcula a média, o que ele faz? Ele pega a propriedade primeira nota mais a propriedade segunda nota. Essa aqui é a primeira vez que ele chama o get da segunda nota. Por isso que aqui no seu console, a primeira coisa que ele aparece é esse get aqui, olha. Perfeito? É dessa forma que ele
executa essa tarefa dentro do seu JavaScript. Fechou? Próxima aula, vamos continuar com o nosso entendimento sobre classes. Vamos para o próximo vídeo. Valeu!